Você falou um pouquinho do Nordeste, de algumas coisas lá, e eu vi que você foi recentemente para o Nordeste fazer algumas visitas e conhecer locais e tal. Tava acompanhando um pouquinho ali, vi um pouco sobre o que você fez lá. E eu queria entender um pouquinho que um pouco do que eu tava estudando e vendo do seu conteúdo. Algumas vezes você parece que faz algo aparentemente contraintuitivo para um político, vamos dizer assim, um político normal, vamos dizer assim, e algumas declarações controversas. Então, por exemplo, você tem atualmente, por causa do Banco Master, do escândalo do Banco Master, falado muito sobre o mundo evangélico, né? Batido ali na tecla e falado muito sobre as igrejas e pessoas do mundo evangélico que estavam envolvidas. Você foi lá no Nordeste e também puxou muito ali a orelha do pessoal de lá. Então, você aparentemente faz uma coisa que aparentemente é contraproducente, porque você pega determinados públicos que poderiam ser nichos do seu eleitorado e você parece que, em vez de falar de forma amigável ou que fizessem com que eles gostassem mais de você, parece que você dá choques de realidade para esse tipo de público, como eu citei, públicos que são muito fortes da parcela, né, eleitoral, por exemplo, evangélicos, por exemplo, pessoas do Nordeste. Isso é uma estratégia ou qual é a sua intenção? As pessoas, elas não se repelem com isso? Explica um pouquinho por que você trata dessa forma. Que eu não faria nada diferente. Meu problema é isso. Eu sou uma pessoa muito difícil. Se eu acredito nisso aqui, por que eu vou falar outra coisa? Então, assim, eu tenho uma parte da minha família que eles morreram, meus avós. Mas eu, por muito tempo, ia, quando era criança, ia na congregação cristã. Meu avô era de família da congregação. Eu ia e via uma realidade e fazia parte daquela realidade. E sabia dos problemas que existiam em inúmeras denominações desde criança. A gente sempre assistia televisão, já vi escândalos de corrupção envolvendo igrejas. Mas eu sempre fui muito generoso porque eu via minha família nisso. Nunca foi um tema pra mim que eu olhava de fora. E conforme o tempo passa e você vê a mercantilização que você vê acontecendo na fé, você começa a perceber, ok, essas pessoas evangélicas que são dignas, elas não vão acordar para aquele pastor X, para aquele pastor Y, elas não vão ver que aquele cara tá roubando elas, e eu não tenho como não falar. Talvez isso seja politicamente um erro, mas eu não vou conseguir... Não é nem eu não vou conseguir dormir, isso seria pose eu ficar falando isso. Eu não vou ser verdadeiro e eu não vou atacar o problema se eu não tratar aquela pessoa como uma pessoa titular de direitos e deveres e que tem uma consciência e que eu não quero ver ela errando. Então quando eu falo pra aquela pessoa, ó, você errou em votar no Bolsonaro, você errou em votar no PT, você errou em aceitar vender seu voto, como eu falo isso pra galera do Nordeste, você errou em deixar esse pastor ficar te enganando, eu só tô tratando ela com respeito. Uhum. Talvez ela não queira ser tratada com respeito, mas eu vou tratar ela com respeito. E talvez um dia ela reconheça que, ok, esse cara, ele falou uma verdade inconveniente que talvez eu não quisesse ouvir. E eu prefiro isso. Uhum. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão despertar. Como vem despertando. No Nordeste, esse périplo que eu tô fazendo pelas cidades pequenas do Nordeste, tá fazendo muitas pessoas despertarem para um problema. Eu vou numa cidade pequena, entro numa rádio e falo, olha, você que tá me ouvindo, que vendeu o teu voto, e sejamos honestos, isso acontece em 60%, 70% da população que vota em muitas das cidades. Eu vou prender você por 10 anos se você vender o voto mais uma vez. Uhum. E eu vou perder por 20 anos o político que comprou o teu voto. Essa pessoa, ela vai ouvir um negócio que é um soco na cara. Ela, o que esse cara tem a dizer? Né? Mas porque essa pessoa sabe que tá errado. Quando ela troca o voto dela por um dinheiro, por um favor, ela sabe que ela tá cometendo um crime. Ao mesmo tempo, ela tá vindo falar que eu vou matar o bandido que assalta ela. E ela acha que eu tenho que fazer isso. Ela acha que eu tenho que chegar ao poder e resolver essa questão do crime. E ela talvez veja uma correlação às duas coisas, no sentido de que se a gente não vai ter bagunça, não vai ter bagunça mesmo. E talvez ela queira ver da minha parte também que eu não sou ladrão, que eu não sou corrupto, que eu não vou me vender, que eu sou íntegro. Então, quando eu junto tudo isso, talvez ela fale, olha, esse caminho me parece um bom caminho. Tá todo mundo em algum medida. Eu vou parar de vender meu voto, o bandido vai parar de roubar, e esse político que tá falando isso não é vagabundo. Esse caminho parece ser bom. E eu vi muitas pessoas fazendo essa conexão. E essa conexão não é apenas boa em termos de voto pra mim. É uma conexão que gera um país melhor. Uhum. Se as pessoas entenderem isso, o país vai ser objetivamente melhor pra todo mundo. Então eu vou fazer isso. Se isso funciona ou não, a gente vai saber em outubro, mas eu não tenho como fazer nada diferente. Talvez não seja o melhor